Olá a todos. Sim, hoje é o segundo tempo com o livro de Gênesis. No primeiro tempo, nós fizemos o estudo bíblico com a criação de Deus. No primeiro dia, Deus criou a luz. Esta luz não significa sol ou a lua ou as estrelas, mas a luz que Deus criou no primeiro dia é a luz, sim mesmo, é Jesus Cristo e também a Palavra de Deus. Então, hoje é o segundo dia. O que Deus criou no segundo dia também, o que significa a criação no segundo dia que Deus fez para nós. Então, primeiro, vamos ler a leitura da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 6. E diz Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Lemos até versículo 8. No segundo dia, Deus diz à água: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Quando chegou esta palavra nas águas, as águas cobriram a terra, começaram a transformar. Era a mesma água que estava cheia do mundo, mas entre elas algumas águas subiram sobre o firmamento, algumas águas ficaram debaixo do firmamento. Deus escondeu a vontade de Deus nas palavras da Bíblia. Esta história aqui nos mostra o que aconteceu no início do mundo, também vai acontecer mais uma vez no fim do mundo. Pela palavra de Deus, algumas águas subiram e algumas águas ficaram debaixo. Agora, muitas pessoas vivem neste mundo. Então, no fim do mundo, quando Jesus Cristo vem sobre as nuvens no céu, assim como aconteceu no início do mundo, algumas pessoas serão tomadas por Jesus e algumas pessoas serão deixadas na terra. Então, quem será tomado? E quem será deixado? As pessoas fazem bem e viver pela palavra e ajudar os outros serão tomadas, e pessoas fazem mal e roubar e pecar serão deixados na terra? Não. Para saber isto, temos que saber a palavra que Jesus falou para nós. Vamos ler livro de Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, capítulo 17, versículo 34, 35 e 36. Vamos ler. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 36. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então aqui, versículo 34, 2 homens estão numa cama, mas um será tomado e deixado o outro. 2 estão a dormir na mesma cama. O sono aqui significa o sono da vida da fé. Fazendo vida da fé, por causa de algumas situações, agora parou para fazer vida da fé e está dormindo da fé. Mas entre eles também um será tomado e deixado o outro. Versículo 35. 2 mulheres moendo, mas um será tomada e outra deixada. Antigamente no Israel, cada noite as mulheres moerão os cereais e fizerão comida para a família. Moendo significa aqui concentrando para viver neste mundo. Uma vida corrida pelo negócio, pelo trabalho, para comer e também para sobreviver. Mas entre elas, um será tomada
e deixada a outra. Versículo 36. Pessoas no campo. Não é? A Bíblia nos mostra dois tipos da pessoa que trabalham no campo. Uma pessoa cultivar o campo e semear na terra. E outro, cuidar os gados. A pessoa que cultiva e semeia significa a evangelista que prega a palavra de Deus. E a pessoa que cuida os gados significa o pastor que cuida as ovelhas. A Bíblia diz: entre as pessoas estão dormindo e entre as pessoas focando na sua vida real, alguns serão tomados. E, por outro lado, entre as pessoas que fazem trabalho de Deus, alguns serão deixados. Quando Jesus vem outra vez, muitas pessoas serão arrebatadas. Mas as pessoas orando e ouvindo a palavra de Deus, sentado na igreja, muitas serão deixados mesmo. Quando lemos essa palavra, as pessoas serão arrebatadas. Não são pessoas sinceras ou diligentes. Então, pastor, quem será arrebatado aqui? Porque uma pessoa que trabalha no campo não será arrebatada. Sendo evangelista, sendo pastor, fizerão bons trabalhos. Mas porque alguns deles não serão arrebatados. E por outro lado, uma pessoa estava dormindo da vida da fé, como essa pessoa será arrebatada? Isso é um problema muito importante, temos que solucionar. Vamos ler Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Está escrito assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui, Mateus, capítulo 7. Esta palavra que nós conhecemos bem, não é? Aqui, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Nós expulsamos demônios em teu nome? Nós fizemos muitos milagres em teu nome? Muitos vão dizer assim, mas como Deus responderá? Nunca vos conheci. Se nós ouvimos esta resposta de Deus, nunca te conheci. Então, isso é uma coisa, sim, não queremos imaginar, não é? Então, que tipo de pessoa ouvirá esta resposta? Nunca vos conheci. Todas as pessoas neste mundo pecam. E muitas pessoas arrependem arduamente. E fazem muita oferta e trabalham com todo o coração. Por quê? Pessoas pensam, se fizer assim, quando Jesus vem outra vez, vou ser arrebatado. Mas pessoas não serão arrebatadas por causa das obras que eles fizerão. Quando a Coreia era muito pobre, não tinha muitos brinquedos. Então, os pais, eles encravarão o prego na peça da madeira e lançarão no lago. E depois, eles colocam um magnete no fim da vara do pescador, né? No fim da vara do pescador, e pescaram os peixes. Quando não tinha brinquedo, isso era um jogo muito interessante para as crianças. Então, quando se aproxima esta vara
ao lago para pescar os peixes, não foi pescado os peixes grandes, nem os bonitos, mas foi pescado aquelas madeiras encravadas. Por quê? O peixe bonito, o grande, não tem magnetismo. Mesmo que seja grande, mesmo que seja bonito, se não tiver magnetismo, não pode ser tomado com o magnete. Então, quando lançar a vara, os peixes com magnetismo foi pescado. Que peixe era? Aquelas madeiras. Mesma coisa. Quando Jesus vem outra vez, não as pessoas que fazem bem, evangelizam muito e sacrificam para os outros, serão arrebatadas. Então, quem será arrebatada? A pessoa que tem mesmo espírito como Jesus, que vai arrebatar os seus povos. Quer dizer, a pessoa que tem o Espírito Santo, coração deles. Como é que podemos ser uma pessoa assim, com o Espírito Santo? O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. O que significa? O Espírito Santo não pode habitar dentro do coração do pecador. Por isso, se tivermos pecado, não podemos receber o Espírito de Jesus. Porque o Espírito Santo não pode habitar com pecado. Mesmo que faça muita oração e clamor toda a noite, Senhor, por favor, entra, Espírito Santo, entra em mim. Mas o Espírito Santo nunca pode entrar dentro do coração do pecador. Apocalipse, capítulo 3, está escrito assim. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Assim, eu vou abrir a minha porta para Jesus. Podemos pensar assim. Mas, como é que podemos abrir a porta do nosso coração para Deus? Antes de Adão e Eva cometeram pecado, nosso coração estava aberto para Deus. Mas, o momento que eles cometeram pecado, o nosso coração já fechou. E assim mantinha até hoje. Por isso, para abrir o nosso coração para Deus, primeiramente, temos que receber perdão dos pecados. Mesmo que sirva bem e creia bem em Jesus, se não receber perdão de todos os seus pecados, não será arrebatado. Seu pecado tem que ser lavado como algo mais que a neve. Quando seu pecado ser lavado como algo mais que a neve, automaticamente seu coração será aberto para Deus. Pecado vai partir e o Espírito Santo vai entrar em seu coração. A pessoa que tem Jesus no coração, no seu coração, mesmo como as virgens prudentes que prepararam azeite. Mas a pessoa que não recebeu o perdão dos pecados, mesmo como as virgens nécias, que têm lâmpadas, mas não prepararam azeite. O nosso verdadeiro noivo Jesus Cristo certamente voltará para arrebatar as suas noivas. Se estivéssemos preparados, seríamos arrebatados, mas se não, ficaríamos deixados na terra. Desejo que todos vocês recebam o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo e lavar seus pecados limpiadamente, mais alvo mais que a neve,
E o Espírito Santo habita no seu coração. Então, no dia da segunda vinda de Jesus Cristo, seremos arrebatados juntos na glória. Amém. Muito obrigado.